para vangloriarmos, mas poder para transformar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Nós temos poder sobre as nossas vidas. Jesus entregou poder sobre a igreja. Existe um poder sobre a sua vida, existe um poder sobre a minha vida, e o que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor tem me entregado. Jesus, ele veio para os judeus, mas ele virou para os seus discípulos e disse: passamos para a outra margem do lago. E ele foi para a cidade de Gadara. E nesse ambiente, onde não é um ambiente para os judeus, não é o local da promessa de Deus, Jesus fez uma obra na vida de um homem que era extremamente perdido. Aonde ficava Gadara? Gadara era uma cidade das 10 cidades que compunha Decápolis. Decápolis era uma região importante pelas suas correntes termais e pelo polo comercial. Um lugar muito frequentado por romanos que frequentavam as termas da cidade. Ali naquela região não habitavam muitos judeus e predominavam ali o helenismo por influência dos pensadores gregos. Era uma região que praticava o paganismo e acreditavam em vários falsos deuses. Era uma região, economicamente, era bastante evoluída, mas era uma região que espiritualmente estava morta. O texto diz que quando Jesus manda os espíritos imundos sair do corpo daquele rapaz, os espíritos dizem: não nos mande para fora da cidade, não nos mande para fora da cidade, nos deixe aqui. Porque era uma cidade economicamente bacana. Os romanos, que eram os poderosos, iam para a cidade para quê? Para desfrutar das termas, da água quentinha. Alguém já foi ali em Caldas Novas? Quem já foi aqui em Caldas Novas? É tipo aquilo lá. Iam para lá para desfrutar daquilo e tal. Economicamente era excelente, mas espiritualmente estava degradada. Era uma região que praticava o paganismo e acreditavam em falsos deuses. Tinham diversos deuses, mas não existia um Deus que poderia libertar a vida daquele homem que estava preso, que estava escravizado. Tinham diversos deuses, diversos cultos, mas não tinha nada que poderia restaurar a vida daquele homem. Não existe simpatia, não existe outro Deus que pode mudar a sua vida ou a minha vida. Não tem nada que você possa fazer que possa mudar a minha vida ou a sua vida. Apenas um Deus e único e verdadeiro pode trazer resposta e solução para a minha vida e para a sua vida. Somente um Deus pode derramar sobre as nossas vidas o seu sangue, e através do seu sangue Ele vai nos santificar e vai nos preparar para sermos salvos. Não existe outro Deus que possa nos salvar. Aqui esse povo cultuavam vários deuses, mas existia um homem terrivelmente endemoniado que perturbava a cidade inteira. Mas quando Jesus botou o pé naquela cidade, a história mudou, tudo foi revogado, porque aonde Jesus chega, tudo é transformado. Você consegue entender isso? Um ambiente próspero materialmente, mas miserável. Mas Jesus chegou naquela cidade. E quando ele chegou, o cenário não poderia ser pior. Um jovem possesso, cheio de demônio, vindo ao seu encontro. A Bíblia diz que as autoridades já haviam tentado prendê-lo, mas contudo sem sucesso, pois ele despedaçava as correntes e quebravam as cadeias. Pense um cara que assim, não tem ninguém, não tem juiz, não tem lei, não tem senado, não tem nada que prende o cara, não tem nada que para o cara. Era um cara terrivelmente endemoniado. A justiça vinha, prendia aquele homem, colocava cadeia nele, o que ele fazia? Arrebentava as correntes. Vinha vários rotãs daquela época, fazia um cerco nele, ele quebrava as cadeias. Prendia na delegacia, o delegado saía para fora, ele estava do lado de fora e a cadeia quebrada. Ninguém prendia o homem. Ninguém prendia um homem. Entenda o poder de Jesus. As autoridades não tinham poder para prender o homem. Não existia barra de ferro que segurava o homem. Não existia quantidade de homens que seguravam o homem. Mas Jesus chegou e disse: sai do homem.
Você não entendeu o que eu disse. Jesus só chegou e falou: sai do homem. E sabe o que o texto diz? Tem pessoas que trancam a boca e não adoram ao Senhor. Mas o texto diz que esse homem endemoniado se prostrou diante de Jesus e diz com ele assim: Filho do Deus Altíssimo, até o demônio está adorando Jesus. Sabe por quê? A autoridade está sobre o nome dele na terra, debaixo da terra, em cima da terra. O nome de Jesus tem que ser glorificado por todos os seres. Filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo? E aí ele tentou, não tem jeito de negociar com esse homem, porque não é o delegado da cidade, ele não é o juiz da cidade, ele não é o prefeito da cidade, ele não é a polícia inteira da cidade, ele é simplesmente o Filho do Deus Altíssimo. Não tem como negociar com ele, eu tenho que sair, eu não posso ficar mais, esse homem já não me pertence mais, porque Jesus entrou na vida desse homem, ele escolheu esse homem, e agora eu não posso mais habitar nesse homem. Onde Jesus chega, tudo é diferente, tudo é transformado, vidas são transformadas. É por isso que pessoas muitas vezes estão ali presas nos vícios, nas drogas, na prostituição, no adultério, e daqui a pouco ela levanta a mão, aceita Jesus, e a vida dela é totalmente transformada, e alguém dá falso testemunho e diz: olha, aquela pessoa era toda perversa ontem, e agora está escondendo atrás da Bíblia. Não está escondendo atrás da Bíblia, não, é a palavra de Jesus que transforma a vida do homem, é a palavra de Jesus que regenera o homem, é a palavra de Jesus que restaura a vida do homem, é a palavra de Jesus. Existe autoridade no nome de Jesus, e eu e você estamos munidos dessa autoridade. Você consegue entender isso? Não havia um homem que poderia prender ele. Ele morava num cemitério da cidade, e toda a cidade temia aquele homem. Olha o estado desse homem. Olhar o estado desse homem é pensar logicamente. Você, quando visse esse homem, você jamais imaginaria que esse homem seria um pregador da palavra de Deus. Imagine você chegando numa cidade, um cara terrivelmente discriminado pela sociedade. Você não vai chegar naquela cidade e vai dizer: olha, está ali um missionário, está ali alguém que vai pregar a palavra de Deus. Mas Jesus faz isso. Jesus faz isso. Jamais imaginaríamos que esse homem transformaria a vida de outras pessoas. Sabe de uma coisa? Eu não moro no Frimisa. Eu não moro nessa região de Santa Luzia. Eu moro do outro lado de Santa Luzia. São duas partes, né? Quem mora lá fala assim: você foi lá em Santa Luzia? Quem mora em São Benedito, né? Você foi lá em Santa Luzia? Aí o pessoal fala assim: mas lá, aqui na Santa Luzia não? É tudo o mesmo lugar, né? Mas é o costume, são duas partes. Eu não moro aqui. Eu não tenho conhecimento de quem é o camarada mais perigoso dessa região aqui, o camarada mais terrível, e que todo mundo teme, que as autoridades temem, que a polícia teme, que todo mundo teme esse cara. Eu não sei quem é, eu não conheço. Mas se Jesus chegar e der uma palavra sobre a vida dele, ele pode ser o maior pregador que já existiu nesse bairro. Ele pode ser a pessoa que mais vai ganhar Jesus que já existiu nesse bairro. Ah, pastor, não é possível. Eu nasci no Evangelho, eu cresci no Evangelho. Tem que ser eu, tem que ser quem ele escolhe, tem que ser quem ele dá. Se Deus chegar e falar assim: eu quero pegar aquele perverso e transformar a vida dele, e ele vai ser um pregador da palavra, ele vai ser um pregador da palavra. É por isso que eu e você, como igreja, não podemos olhar para ninguém com olhar dizendo: olha, aquele é descartável, esse aqui não tem mais jeito, aquela moça ali, não dá. Ou ia até pregar para o vizinho, mas aquele vizinho não presta. Nós não podemos olhar para as pessoas assim, porque Jesus tem poder para regenerar a vida do mais perverso ser humano. Jesus tem poder para regenerar. É isso que Deus faz. Ele não vê com os olhos dos homens, mas ele vê com o seu próprio olho. Em 1 Samuel 16, 7 está escrito: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, pois o Senhor olha para o coração.
O Senhor olha para o coração. O olhar do homem sobre nós não determina aquilo que Deus projetou para a minha vida e para a sua vida. Não tem nenhum homem que possa olhar para você e dizer assim: olha, é isso que você vai ser, é isso aqui que você vai ser. Nós vamos ser aquilo que Deus projetou para que nós possamos ser. Nós só não seremos isso se nós não quisermos. A escolha não é das pessoas, é minha. A escolha é minha. Eu posso ser uma bênção na mão do Senhor se eu quiser, mas se eu não quiser também eu não posso ser nada. A escolha é minha. Não é as pessoas que determinam, não é os homens que determinam, mas é o Senhor que determina. Deus procura em nós algo muito mais profundo do que nossa mera aparência, o nosso conhecimento, capacidade ou inteligência. Deus procura algo muito mais profundo em nós. Deus procura algo muito mais profundo em nós. O encontro de Deus com uma pessoa, o encontro de Jesus com uma pessoa, pode transformar a vida dela por completo. Alguém já ouviu falar de uma mulher chamada, conhecida na Bíblia como a mulher samaritana? Quem já ouviu falar? Mulher samaritana. Uma mulher que foi ao poço, Jesus estava no poço sentado, se encontra com Jesus ali, sem perspectiva nenhuma de vida, sem nenhuma esperança futura. Uma mulher que naquele tempo principalmente já estava no seu 5º casamento, ou melhor, não estava no 5º casamento, porque já teve 5 maridos e aquela que ele estava naquele momento não pertencia a ela. Uma mulher que estava com a sua vida totalmente degradada perante a sociedade. A sociedade olhava para a mulher samaritana, a sociedade jamais iria esperar da mulher samaritana ser a portadora da mensagem acerca do Messias. Mas Jesus se encontra com essa mulher e revela para essa mulher acerca da vida dela, acerca de quem ela era. E essa mulher agora tem a sua vida transformada. Jesus faz com que ela olhe para a frente e não olhe mais para trás. Aquela mulher poderia olhar para trás e ver os seus 5 maridos, a destruição de várias famílias que ela cometeu, os adultérios que ela cometeu, mas não, Jesus faz ela olhar para a frente, perdoa os pecados dela e fala com ela, vai anunciar a palavra para o samaritano. Essa mulher começa a pregar a palavra, os homens da cidade vêm ver quem é Jesus, e ela começa a dizer, olha, ele profetizou tudo acerca de mim, ele me conhece sem antes me ver. E agora as pessoas em Samaria estão crendo no Messias, no Salvador, e recebem também da promessa. A mensagem foi pregada através de uma vida de uma mulher que era uma adúltera, uma mulher que era desprezada pela sociedade, mas Jesus escolheu aquela mulher improvável para pregar a palavra em Samaria, e agora toda Samaria está sabendo que o Messias está na terra, e que ele vai pagar o preço para salvar a minha vida, e para salvar a sua vida, para salvar a vida do judeu, de samaritano, de grego, de brasileiro, de americano. Jesus morreu para salvar todos aqueles que nele crêem. Quem diria que Pedro, um simples pescador, teria o seu nome ecoado até os dias de hoje? Você parou para poder pensar nisso? Quem que era Pedro? Pedrão, que antes era Simão, foi batizado por Cristo por Pedro, pescador, tinha um barquinho, pegava peixe. Eu acho que nas horas vagas ele estava brigando com alguém, porque também ele gostava de uma briga. Era Pedro, um homem comum, um homem simples, um simples pescador. Nós estamos no ano de 2022. Eu estou aqui falando sobre Pedro. Você parou para poder pensar nisso? Um simples pescador. Nós estamos aqui falando sobre as obras que Pedro fez. Reis, generais, exércitos inteiros queriam que seus nomes recuassem por toda a eternidade, mas Pedro, um simples pescador, cheio do Espírito Santo de Deus, fez com que nós estivéssemos citando Pedro aqui hoje. Quem diria também que Paulo, um dos maiores perseguidores da igreja, ele se tornasse, e por muitos, e até com justiça, o maior dos apóstolos. Muitos dizem isso. Paulo é o maior dos apóstolos. Não vamos aqui, entrar nesse embate, mas para alguns ele é o maior dos apóstolos, mas eu acho que no reino não tem isso. Mas ele era o maior perseguidor da igreja.
Ele entrava na casa do crente, quebrando tudo, batendo na mulher, batendo no filho, e por vezes até matando. Paulo consentiu na execução de Estevão, na presença dele. Ele pegou o manto do pessoal e falou: desce a pedrada mesmo. Mas agora Paulo é reconhecido como um dos maiores pregadores da história acerca do Evangelho de Cristo. Deus escolhe pessoas improváveis. Deus olha para as pessoas com um olhar diferente do que o meu e do que o seu. Aquela pessoa que talvez está ao seu redor, aí do seu lado, aí, que você está julgando, esse aqui não vai para lugar nenhum. Jesus está olhando, mas eu escolhi ele, eu vou usar ele, eu vou fazer ele ser um pregador da palavra, eu vou fazer com que ele coloque a mão sobre as pessoas e as pessoas sejam curadas, eu vou fazer com que ele cante um louvor, um hino e as pessoas sejam restauradas, porque Deus pode fazer essas coisas. Paulo era alguém improvável. Ninguém apostava uma ficha em Paulo. A igreja temia Paulo, porque ele era um grande perseguidor da igreja. E agora ele é o maior pregador do Evangelho. Pensa no homem que andou a pé para poder pregar a palavra. Teve gente que ficou com preguiça de ir ali na Praça de Itaú, no sábado de tarde. Paulo foi diversas vezes em Belo Horizonte, vai e volta pregando a palavra. Qual cidadão de Gadara poderia imaginar que aquele rapaz, que em outro tempo era uma grande vergonha da cidade, que todos temiam, que ele se tornasse um mensageiro de paz, transformação, regeneração, libertação, de cura, de salvação? Quem imaginaria? Não apenas ele pregaria em Gadara, mas em toda Decápolis, em 10 cidades. Aquele endemoniado que vivia nos túmulos, agora é um pregador da palavra. E ele não contenta em pregar só em Gadara, ele começa a pregar em Decápolis inteira. Ele começa a falar acerca de Jesus. Ele começa a dizer que ele era alguém que era perdido, era alguém desprezado, e agora era alguém são, restaurado, que estava transmitindo a mensagem daquele aquele que restaurou a vida dele. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Sabe o que acontece muitas vezes? Nós mesmos chegamos lá no espelho da vida, no espelho da nossa casa, olhamos para nós mesmos e dizemos: você é um Zé Ninguém, você é um coitado, você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir pregar, você não consegue levar uma mensagem de paz, você é só um qualquer. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Se você olha no espelho e olha: eu não tenho condições nenhuma, Deus lá de cima brada no seu coração: é você que eu quero, é você que eu quero usar, eu quero falar através da sua boca, exatamente porque você não tem condições nenhumas. Sabe por quê? Para que nenhum homem venha se gloriar na sua própria carne. E tem o contrapartida também, tem aquele que olha no espelho: eu sou o cara, eu sou bom. Eu acho que quando eu vi isso uma vez, eu levei para a minha vida. Eu acho que quando eu começo a pregar, eu começo a escrever ali na minha casa os meus devocionais, Deus para tudo no céu, só para poder tirar uma colinha daquilo que eu estou falando. E talvez Deus olhe para essa pessoa e diz: eu não tenho escolhido, porque eu não olho a aparência, eu não olho capacidade. E isso não tem, querido, entenda uma coisa: você pode ser a pessoa mais capaz que Deus te escolhe. Não é a sua capacidade que vai anular Deus de te usar. O que vai anular Deus de te usar é quando você se achar alguma coisa. Quando você pensar que você é alguma coisa. Aí Deus olha e fala: não tem espaço para mim, porque Ele já ocupou o espaço todo. Mas quando você olha e fala assim: você tem toda a inteligência, toda a capacidade. Existiu vários homens inteligentíssimos. Paulo era inteligentíssimo, mas ele deixou espaço para que o Senhor pudesse usá-lo. Paulo diz assim: olha, tudo aquilo que eu tinha conquistado lá aos pés de Gamaliel, eu reputo por esterco pela cruz de Cristo, porque tudo isso para mim não tem valor nenhum. A única coisa que tem valor na minha vida é a cruz de Cristo.
porque ele entendeu que tudo aquilo que ele trazia, toda a sua bagagem, não poderia regenerar a vida de ninguém, não poderia transformar a vida de ninguém, não poderia expulsar o demônio do jovem gadareno, mas a cruz de Cristo, simplesmente a cruz de Cristo, só a cruz de Cristo, só a mensagem da cruz, essa transforma uma nação inteira, essa transforma uma cidade inteira, essa transforma a vida de um homem por completo. Só a cruz de Cristo. Somente a cruz dele. Somente a cruz dele. Esse é o nosso Deus. Um Deus que não depende das nossas forças. Deus não depende da sua força, não. A única coisa que Ele quer de mim e de você é bom ânimo. Esforça-te e tenha bom ânimo. E o resto, quem faz é Ele. Quem age é Ele. Você acha que quando alguém prega a palavra, uma pessoa vem à frente, aceitando, reconciliando com Jesus, que o mérito é de quem pregou a palavra? O mérito é dele, porque quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo de Deus. Você acha que quando alguém estende a mão para outra pessoa e ora, e aquela pessoa ela é curada de uma enfermidade, você acha que o mérito é de quem orou? Não, o mérito é dele, porque quem cura é o Senhor. Você acha que alguém que pega ali um jovem degradado e começa a caminhar com ele, a discipular ele, a abraçar ele, a cuidar dele, você acha que essa pessoa tem algum mérito? Não, não tem mérito algum, porque o mérito é de Deus, que colocou como paixão no coração daquela pessoa para que ela pudesse pregar a palavra de Deus para aquele jovem. Você consegue entender que tudo é voltado para ele? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Veio dele, mas é por ele e é para ele todas as coisas. A glória é dele, a exaltação é dele, o nome que tem que ser levantado é o dele, que nós venhamos diminuirmos, mas que ele venha crescer, que as pessoas não venham ver a nossa face, mas que possam ver a face de Cristo na minha vida e na sua vida, que as pessoas não venham ver a minha identidade ou a sua identidade, mas que elas possam ver a identidade do reino sobre a sua vida, que elas possam ver a identidade de Cristo sobre a sua vida, que as pessoas possam olhar para mim, para você e dizer: olha, ali já vai um pequeno Cristo, ali vai uma cristã, ali vai a mulher de Deus, ali vai o homem de Deus, ali vai alguém cheio de Deus, que as pessoas possam ver Deus em nossas vidas. Menos de nós, mais dele. Menos de nós e mais dele. Religião não pode salvar ninguém. Família não pode salvar ninguém. Dinheiro não pode salvar ninguém. Poder não pode salvar ninguém. Nada disso pode salvar nenhum ser humano, mas simplesmente crer no nome do unigênito Filho de Deus, que morreu na cruz. Somente Ele pode salvar um perdido pecador. Somente Ele pode restaurar uma vida. Somente Jesus pode restaurar uma família. Somente Ele. É Ele. Não tem nada que possamos fazer. Não tem jeitinho. Pastor, mas minha mãe é crente, ora demais. Minha mãe é pentecostal. Ela ora para a família toda. Você acha que Deus não vai ouvir a voz da minha mãe orando por mim? Eu vou subir agarrado no pé da minha mãe. Você não vai subir para lugar nenhum. Você vai ficar. Porque é individual. Eu preciso decidir. Você precisa decidir. É algo particular. É um encontro pessoal. É algo meu e seu com Cristo. A minha salvação não interfere na sua e a sua não interfere na minha. Se eu quiser me perder, eu vou me perder por minhas escolhas. Se você quiser se perder, você vai se perder por suas escolhas. A nossa salvação não interfere em ninguém. Mas nós escolhemos, cada um individualmente, reconhecer o nome de Jesus, honrar o nome de Jesus. Porque aonde Jesus chega, Ele transforma. E sabe do mais? Ele conta comigo, Ele conta com você, para gerar essa transformação na vida das pessoas. Um Deus que não depende das nossas forças. Um Deus que não depende da nossa reputação. Você acha que Deus depende da reputação de alguém? Você acha que depende? Um Deus que usou uma mula, um animal, para falar com um profeta. Profeta, homem de Deus, que orava e Deus respondia, mas ele estava com o ouvido tampado para não ouvir o que Deus estava direcionando. O que ele fez? O que Deus fez?
abriu a boca da mula, e agora a mula começa a pregar para o profeta Balaão. O profeta que deveria profetizar está sendo humilhado pelo Senhor, e a mula começa a pregar, e a mula salva a vida do profeta. Deus não precisa da minha reputação e da sua reputação. Deus não precisa disso. O meu passado e o seu passado não determina aquilo que Deus vai fazer no nosso futuro. Pastor, mas lá no passado era terrível, eu fico com vergonha de sair na rua com a Bíblia e pregar, porque eu fazia tantas coisas erradas. Como é que eu vou fazer? Simplesmente se posicione, ó. Você fez tudo errado, você foi um Paulo, perseguidor da igreja. Aceitou Jesus genuinamente. O povo vai meter o pau no você, vai dizer que você está escondendo atrás da Bíblia, ó. Eu vou seguindo com Jesus Cristo. E o povo falando atrás, nesse caminho eu não desisto, e vai embora. Amém? Ou não amém? Não, não amém. Amém ou não amém? Amém, queridos. Sabe por quê? A nossa reputação não define aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Aquilo que nós fizemos lá atrás, ficou para trás, agora é para frente. Para frente vamos construir uma reputação de um cristão, servo verdadeiro, aqueles que são tementes ao Senhor, aqueles que vivem para a glória de Deus, porque Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Ele escolhe pessoas, até mesmo com pouco conhecimento intelectual, e coloca para ensinar pessoas letradas. Ele escolhe pessoas pequeninas para vencer pessoas grandes. Deus escolhe quem Ele quer e da forma que Ele quer. Em 1 Samuel 2,8 está escrito: levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer assentar ao lado de príncipes, e para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos santos, mas os perversos emudecem na treva, na morte, porque o homem não prevalece pela força, mas a nossa força está no Senhor. A nossa força está no Senhor. Paulo disse, se gloriava na fraqueza dele, porque na fraqueza dele o poder de Deus se aperfeiçoava sobre a vida dele. Você conseguiu entender? Pastor, mas o que você quer falar com isso essa noite? Qual que é a sua ideia? Eu quero falar com você que o Evangelho é democrático, que você pode pregar o Evangelho, que você não precisa ser tímido, mas você deve ser intrépido, você deve pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Você é resposta de Deus, e se você tiver fé, e se aparecer um endemoniado na sua frente, você vai orar pela vida dele, o demônio vai embora, aquela pessoa vai ser restaurada, ela vai aceitar Jesus, e daqui a pouco ela vai pregar a palavra juntamente com você. E se você sair para poder pegar a palavra, a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Se nós cremos, estamos fazendo o ID do Senhor, pregando a palavra, as pessoas que estão doentes vão ser curadas, as pessoas que estão enfermas vão ser saradas. Consegue entender isso? Aqueles que estão presos, cativos, vão ser libertos. Por quê? Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Quem crê na palavra de Jesus? Quem crê é aquele que ouve a ordem de Cristo e sabe poder pregar a palavra. Crer não é dizer que eu creio. Crer é praticar a minha crença, é cumprir a ordem de Cristo sobre a minha vida e sobre a sua vida. E aí o sinal é consequência. A Bíblia diz que os apóstolos iam andando e a sombra deles iam curando as pessoas. Ou seja, eles nem oravam. Estava enfermo ali, estava andando, está vendo minha sombra ali? Um enfermo sentado ali, o apóstolo passa, o cara era aleijado, daqui a pouco ele começa a andar. Fui curado, só com a sombra, com a unção de Deus sobre a vida daquele homem. Porque os sinais seguem aos que crerem. Não existe limitação para mim e para você. Ah, pastor, eu tenho dificuldade porque eu não leio muito a Bíblia, então vai ler a Bíblia. Pastor, eu tenho dificuldade porque eu não oro muito, então vai orar. Pastor, eu tenho dificuldade porque eu não jejuo, então vai jejuar. Qual que é a sua dificuldade? Qual que é a sua desculpa? Não tem desculpa. Nós temos que praticar aquilo que nós dizemos que cremos. Simplesmente para o quê?
para fazermos Cristo encontrar pessoas que estão sofrendo lá fora. Porque eu e você somos portadores de Cristo. Cristo habita em mim e habita em você. É bonito dizer, eu sou igreja, eu sou o templo do Espírito Santo, Ele habita em mim. É maravilhoso dizer isso. Mas mais maravilhoso ainda é você ser a resposta daqueles que estão sofrendo lá fora. Levar esse Espírito Santo que habita dentro de você para ser derramado sobre a vida das pessoas que estão sofrendo lá fora. Pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Não tem condicional. Aceitei Jesus ontem. Você aceitou Jesus? Qual foi a mensagem? Eles falaram comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Entrou no seu coração? Entrou. Aceitou ontem? Aceitei. Prega aquilo que entrou no seu coração. O que o endemoniado fez? Foi expulso o demônio, Jesus restaurou ele. Deixa eu ir atrás de você, mestre. Não, vai para a sua família, vai para os seus amigos, vai pregar a palavra. Mas qual palavra? Essa de libertação, da cura que eu fiz na sua vida. Diz que Jesus transformou a sua vida. Qual é a palavra que eu tenho para poder pregar? Aquela que Jesus transformou a sua vida. Todos nós devemos pregar a palavra. Você consegue entender que não tem desculpa para ninguém? Como é que a Bíblia nos cerca de uma forma assim tão poderosa, que não tem como você fugir de pregar a palavra? Isso é para quem está 10 anos na igreja, 50 anos, e para quem aceitou Jesus ontem. Você e eu podemos pregar a palavra. Nós podemos testemunhar daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Consegue entender isso? Essa mensagem de salvação é para todos, para todos, para todos. Deus pega um homem degradado, pega o homem endemoniado, pega o homem que era vergonha da sociedade. Jesus restaura a vida desse homem. Agora esse homem é o grande missionário, um grande pregador em Decápolis. Deus quer fazer comigo e com você, que não estamos no estado daquele homem, nós não estamos no estado dele. Não tem ninguém no estado desse homem. Todo mundo aqui é mentalmente legal, todo mundo saudável, a galera bonita, saudável. Todos nós podemos fazer. Todos nós podemos fazer. Todos nós devemos fazer. Todos nós devemos fazer. Sabe por quê? Isso é uma imposição de Jesus. Não um favor que Ele está pedindo à igreja. Não é um favor que Ele está pedindo à igreja. Mas Ele está impondo isso sobre a igreja. Porque essa mensagem deve ser pregada em todo o canto da terra, até os confins da terra. Todas as pessoas precisam ouvir essa mensagem para que o Senhor venha. Todos precisam ouvir essa mensagem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Minha alma está ansiando pelo Senhor. Muitas vezes é mera palavra. Porque se eu digo Maranata, hora vem, Senhor Jesus, e não prego a palavra, eu estou impedindo a vinda de Jesus. Porque todos precisam ouvir acerca de Jesus. Eles só vão ouvir se nós pregarmos a palavra de Deus. Coloque sobre os seus pés. Que nós possamos pedir mais do Senhor e menos de nós. Mais dEle, mais da presença dEle, mais do Espírito dEle, mais da vontade dEle e menos de nós. Menos de nós. Que o Senhor possa crescer e nós viemos diminuir. Que possamos entender que nós somos servos dEle, não o Senhor nosso servo. E nós somos servos do Senhor, não é Ele que é o nosso servo. Por isso que Ele precisa crescer sobre as nossas vidas. É por isso que nós temos que ter essa compreensão, que Deus pode usar qualquer um, e naquele grande dia, diante do tribunal de Deus, não vai ter justificativa diante dele, dizendo, ah Senhor, por que eu, por que eu, por que eu? E aí na hora que você falar, por que eu? Aparece o jovem gadareno com a mão no bolso. Por que você não pregou? Ou era um endemoniado, ou era alguém que não tinha perspectiva nenhuma, era alguém que a sociedade não apostava em mim, era alguém que não tinha nenhum conhecimento. Por que você não pregou? Por que você não anunciou essa palavra? Por que você não propagou essa palavra? Por que você não falou para os seus parentes? Por que você não falou para os seus amigos? Eu era um endemoniado, eu estava em gadareno, eu era alguém que ninguém apostava em mim.
Ninguém olhava para mim com um olhar assim tão positivo. E você? Por que você não pregou? Consegue entender que não tem justificativa? E aí, quando o jovem gadareno acabar de falar do seu lado, vem a mulher samaritana. Você não pregou por quê? Eu era uma mulher que tinha estava no sexto marido, mas o sexto já não era meu marido. Ela estava roubando de outra. E Jesus encontrou comigo num poço. E Ele me ofereceu uma água viva. E eu tomei dessa água viva. E essa água foi uma fonte que jorrou sobre toda Samaria. Por que você não pregou? Por que você não anunciou a palavra? E talvez por detrás vem Zaqueu pequenino. Por que você não pregou? Ou era alguém rejeitado pelos judeus, desprezível, ou era um ladrão, eu roubava do meu povo. Mas Jesus me viu no alto de uma figueira e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E naquele dia Jesus transformou a vida de Zaqueu, e houve salvação. Por que nós não pregamos? E por fim, talvez possa vir Paulo e dizer: você não pregou por quê? Ou era um grande perseguidor? Eu perseguia a igreja me temia. Com que cara eu ia chegar na igreja? Eu acabara de invadir a casa de todo mundo e batendo em todo mundo, e agora eu chego na igreja pagando de crentinho. Que cara eu ia aparecer lá? Mas quando Jesus encontrou comigo no caminho de Damasco, tudo que eu reputava por importante, eu deixei cair por terra, e eu me sujeitei para fazer a vontade daquele que se tornou o meu Senhor, Jesus Cristo. Por que você não pregou a palavra? Consegue entender que Deus está em busca dos improváveis? Consegue entender que não tem ninguém que não possa pregar a palavra? Consegue entender que o Evangelho é algo democrático, que eu e você podemos pregar de qualquer maneira para qualquer pessoa? Nós temos apenas que nos prepararmos na palavra, temos uma vida de oração e uma reputação digna de um cristão que serve ao Senhor. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Ele precisa crescer sobre as nossas vontades, porque muitas vezes nós estamos colocando as nossas vontades sobre a vontade do Senhor nas nossas vidas. A nossa vontade tem que diminuir, e a vontade do Senhor tem que crescer. E então nós vamos experimentar a grandeza da pregação genuína do Evangelho de Cristo, quando Ele for tudo sobre nós, quando a vontade dEle for totalmente dominante sobre as nossas vidas. Então nós experimentaremos a boa, perfeita vontade de Deus. Você pode fechar os seus olhos e pedir isso nessa noite? Peça mais dele. Mais de ti. Mais de ti. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim.
que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua e que Ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Talvez você está aqui nessa noite o Jesus que mudou a vida do gadareno quer mudar a sua vida. Não é que existe algo difícil para Deus, não é que existe alguma coisa difícil para Ele, não tem nada que é difícil para Ele, mas pela lógica humana é mais fácil mudar a sua vida do que mudar do gadareno. E Ele mudou do gadareno e Ele quer mudar a sua vida. Eu vou fazer uma oração nessa noite. Eu gostaria que todos colocassem a mão no coração. Eu gostaria que todos repetissem comigo essa oração, que é uma oração de renúncia, de entrega, de aceitação ao Senhor. Diz assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, eu reconheço o Senhor como Salvador da minha vida, e o Senhor pode sim transformar a minha vida por completo. Ainda dos olhos fechados, você que fez essa oração, você que entendeu que Jesus pode transformar a vida de qualquer pessoa, independente do estado moral, espiritual dessa pessoa, você que entendeu isso e quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria que você fizesse sinal assim com a sua mão, reconhecendo Jesus como seu Salvador, aceitando Ele como seu Salvador. Levanta mais alto a sua mão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor amado, com os olhos fechados ainda, com os olhos fechados, você que está aqui, que entendeu essa palavra, que entendeu que você precisa aceitar Jesus, é só levantar sua mão. E o Senhor tem uma nova história para você. O Senhor tem uma nova história para você, filha. Não existe causas impossíveis para o Senhor. Não existe nada que é difícil para o Senhor. Não existe nada que é difícil para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você está aqui nessa noite e você precisa se reconciliar com o Senhor. Está afastado, distanciou. O Jesus do impossível te chama e Ele quer dar para você uma nova oportunidade. O Pai continua olhando ao longe. O Pai não desistiu. O Pai continua olhando para você, esperando o seu retorno. Ele sabe que você vai voltar. Ele sabe disso. E essa noite é uma noite tão propícia para isso. Sabe por quê? Porque nós não temos um amanhã. O amanhã é só uma ilusão. O amanhã é um engano. Pode ser que tenhamos um amanhã e pode ser que amanhã já não seremos mais. Porque a nossa vida é como um vapor que aparece e logo desvanece. Ela some.
mas a oportunidade é hoje. O tempo é esse. E se você quiser voltar ao Senhor, o Senhor continua de braços abertos, querendo te abraçar, te dar em você um cheiro e dizer: filho amado, estava morto, mas agora está vivo. Estava perdido, mas foi achado. E eu quero colocar vestes novas em você, e uma aliança no seu dedo, para marcar o compromisso com você. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém? Mais alguém que deseja se reconciliar com o Senhor nessa noite? Só levantar sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Queridos, eis aqui os nossos irmãos, alguns reconciliando, alguns aceitando a Jesus. Sabe quem faz isso? Você acha que foi a música? Você acha que é a palavra? É o Espírito Santo, que vai no coração do homem, que vai no coração da mulher e convence. Que maravilha. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida dos nossos irmãos. Deus, nessa noite nós queremos te agradecer pela vida de cada um dos nossos irmãos. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha dar força, Pai, que a sua graça seja derramada sobre a vida deles, ó Pai, uma unção, ó Pai, sobrenatural. Ó Pai, que não seja apenas o início de uma caminhada, mas assim como o jovem gadareno, ó Pai, que eles sejam cheios do seu Espírito Santo, e que no tempo do Senhor, o Senhor possa usá-los com autoridade e com graça, Senhor, porque o Senhor tem escolhido os seus filhos nesse dia, e nós cremos nisso. Pai, nós abençoamos os nossos irmãos, nós estamos felizes, porque tem irmãos que estão voltando para a casa do Pai, e tem irmãos que estão nascendo, irmãos novinhos em folha. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Olhe para mim, vocês aqui. Olha, vocês agora fazem parte de uma família. A Bíblia diz que todos nós somos a família de Deus. Deus é o nosso Pai, nos ama incondicionalmente. E assim também tem que ser os irmãos. Devem amar-nos incondicionalmente. E vocês fazem parte dessa família. E essa família não é para maltratá-los. Não. Essa família é para amá-los. É para cuidar de cada um de vocês. É para abraçá-los, é para orar com vocês no momento de dificuldade, é para orar no momento de fraqueza. E eu quero que vocês contem com essa família. Por isso, eu quero apresentar essa família para vocês nessa noite. Eu vou contar de 1 até 3. Eu gostaria que você virasse e conhecesse essa família. Amém? 1, 2, 3. Uma família vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você pode aplaudir e celebrar o Senhor. A Bíblia diz que a festa no céu, tem que haver festa na terra também, quando o pecador se arrepende do seu pecado. Glórias a Deus, aleluias. Deus abençoe. O pessoal vai conduzir vocês. Amém, queridos. Vamos orar para encerrarmos. Coloca a mão no seu coração mais uma vez. Deus, no nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, Senhor Deus. Espírito Santo, muito obrigado por sua presença. Muito obrigado porque o Senhor tem atuado em nosso meio, Senhor Deus.
Deus, nós queremos te pedir para que o Senhor possa nos levar para os nossos lares. Pai, nos dê uma semana assim repleta na sua presença. Que o seu Espírito Santo possa nos conduzir e nos levar a pregar a tua palavra, anunciar o teu evangelho. Pai, não crendo naquilo que nós temos, mas crendo naquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, porque assim como o Senhor transformou a vida daquele rapaz, tão degradante, que o Senhor possa, Pai, transformar também as nossas vidas, dia após dia. Que o Senhor venha crescer e que venhamos diminuir na sua presença, para a glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora e redentora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo seja derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida, não apenas hoje, mas para todos sempre. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Dê no mínimo aí 3, 10 abraços aí, celebre ao Senhor no nome de Jesus.